Bom dia a todos, Deus abençoe e a graça do Senhor esteja com todos a nosso desejo. Hoje nós vamos trabalhar um texto de Êxodo, ali a ocorrência das pragas, capítulo 8 de Êxodo, onde o faraó ele faz 3 propostas a Moisés. E nós vamos estudar essas 3 propostas e tirar algumas lições para nós. A grande verdade é que nós vivemos em um mundo de opressão. Nós somos oprimidos constantemente. E nós somos oprimidos pelas condições pelas quais nós mesmos criamos neste mundo. Nós buscamos os grandes compromissos, as grandes agendas, o ganho rápido e excessivo, e isso tem de alguma forma destruído os aspectos mais sublimes dos compromissos que nós temos com Cristo, com Jesus. Isso afeta, isso destrói. A gente às vezes dá um passo para trás a fim de realizar um desejo, de ganhar. E nós sabemos que a mensagem de Jesus Cristo é uma mensagem que não pode criar nenhum tipo de expectativa de ganho. Jesus nos ensinou que nós deveríamos viver sem ganho. E nós deveríamos não buscar o lucro e sempre pensar no próximo. Jesus disse que era necessário negar a si mesmo, diz a palavra do Senhor. Então, diante destas circunstâncias, diante desses temores da vida, o homem ele acaba de certa forma dando passos distantes daquilo que ele prometeu para o Senhor, para realizar os seus sonhos. E aqui em Êxodo capítulo 8, nós vemos claramente, e é muito interessante, algumas propostas. Eu destaquei 3 propostas que Faraó faz a Moisés para que ele tivesse ganho, mas Moisés não aceitou nenhuma delas. Então o primeiro texto que nós vamos ler, que é a primeira proposta, quando o Faraó oprime Moisés com 3 maravilhosas condições, está no versículo 25. Veja a primeira proposta que Faraó faz a Moisés, verso 25 do capítulo 8. Diz a palavra do Senhor assim, versículo 25. Então Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Ide e ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Moisés tinha uma grande missão perante o Senhor. E a missão que Deus deu a Moisés era que ele deveria ser o libertador do povo de Israel no Egito, retirar o povo de Israel do Egito. O faraó não aceitou esta missão. O faraó não entendeu esta missão de Deus para Moisés. E Faraó tinha conhecimento a respeito de quem era Moisés, quem ele tinha sido quando viveu no Egito. Grande príncipe, conhecedor de muitas ciências. O Espírito de profecia nos diz que Moisés, ele era altível naquilo que ele foi ensinado no Egito. Entretanto, Moisés aqui diante de Faraó, agora com esta missão de retirar o povo, Faraó o chama e Faraó dá a ele uma condição: olha, você pode fazer o seu louvor aqui na nossa terra, você pode adorar o seu Deus aqui na nossa terra, mas eu não quero que você saia daqui. Eu não quero que você retire o povo daqui. Mas não foi esta a missão que Deus deu a Moisés. Não foi esta a missão que Deus comissionou a Moisés. E Moisés não aceitou esta proposta do faraó. Ele precisava retirar o povo porque o verdadeiro lugar de adoração não era no Egito. O verdadeiro lugar de adoração era na terra prometida, e Moisés assim o fez, não aceitou a primeira proposta
do faraó. E aqui nós temos uma verdade fantástica para a nossa vida. Em muitos casos, em muitos momentos da nossa vida, o homem ele dá um passo para trás, imaginando que vai dar 2 passos para frente. Ele aceita a proposta do mundo. O homem ele aceita os desafios do mundo. E ele traz para si esta onda de sincretismo religioso para dentro da casa do Senhor. E aqui nós vemos claramente que Moisés, ele não tem interesse algum de louvar a Deus no Egito. Ele não tem interesse algum de sacrificar ofertas ao Senhor no Egito, porque ali não era o verdadeiro local de adoração. Porque o verdadeiro local de adoração, ele precisa estar limpo. O verdadeiro local de adoração, ele precisa ser pleno. Precisa ser onde Deus deseja, onde Deus quer, onde Deus comissionou, onde Deus o chamou e o separou. Esse é o verdadeiro local de adoração. Aí a palavra de Deus nos diz o seguinte, que o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo. Então o verdadeiro local de adoração é o nosso coração. E o nosso coração ele precisa ser transformado para que adoremos em espírito e em verdade. O nosso coração precisa sair do Egito e ir para a terra do Senhor, para a casa do Senhor, para próximo do Senhor, para que a adoração seja plena em nossa vida. É impossível que adoremos 2 deuses. É impossível que sacrifiquemos as nossas ofertas de gratidão ao Senhor, sacrificando em terras onde há o pecado. O Senhor nos chama para uma terra santa. Essa terra está aqui na nossa vida. E ela precisa ser diariamente transformada pelo poder do Santo Espírito de Deus. Diariamente ela precisa ser modificada pelo poder do Santo Espírito de Deus. É o que está escrito na palavra do Senhor. Veja que o texto também nos diz o seguinte, versículo 25. O faraó diz, ide. Ir aonde? Sacrificar. O faraó não está dizendo para Moisés, ide para a sua terra. Ide para a terra onde Deus lhe chamou. Para a terra que Deus quer lhe enviar. Não é isso que o faraó está dizendo. O faraó está dizendo, ide sacrificar, mas sacrifique aqui na minha terra. Sacrifique no Egito. Louve o seu Deus aqui, onde vocês sempre viveram. Onde estão há 4 séculos. Louve o seu Deus aqui. Moisés, então, ele responde ao faraó no versículo 26. Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios? E se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Moisés então ele diz o seguinte, olha, nem os egípcios aceitarão os nossos sacrifícios aqui, porque aqui não é a nossa terra. Aqui não é o nosso lugar de adoração. Aqui não é o nosso ambiente de oração. Eu pergunto para você, nesta manhã, onde tem sido o seu ambiente de oração? Uma vez conversando com meu filho, o Munir, ele fez uma pergunta que me deixou assustado. Ele falou, pai, uma vez eu ouvi o senhor falando que nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, que aquilo ali se torna um local santo porque estamos adorando ao Senhor. Por que a necessidade de ir à casa do Senhor? Por que a necessidade de ir à casa de Deus, adorar? Eu não posso adorá-lo aqui em casa, no sábado pela manhã? Preciso ir à igreja para adorá-lo? Por que a necessidade de ir à casa do Senhor? E eu respondi para ele, nós vamos à igreja por 2 motivos. O primeiro motivo é porque nós vamos comungar com os nossos
com aqueles que são os nossos irmãos de fé. Por isso eu vou à igreja para comungar. Eu vou à igreja porque lá na igreja sempre vou encontrar alguém em condições piores do que a minha. E as minhas condições ajudarão aqueles que estão piores. E sempre encontrarei alguém em condições melhores do que as minhas. E as condições daqueles me ajudarão. Por isso vamos à igreja. Quando Moisés responde ao faraó, nós não vamos sacrificar aqui, porque aqui não é a nossa terra. Qual era o problema de sacrificar no Egito? Qual era o problema de levantar um templo ao Senhor Deus verdadeiro no Egito? Não seria ali um pronunciamento, uma mensagem de pregação aos egípcios? Não seria ali um local missionário para o povo de Israel, já que o faraó deu esta oportunidade? Porque Deus assim não deixou. Observe o texto. O texto diz o seguinte, o versículo 26, quando na resposta de Moisés, ele diz assim, por que, a segunda parte do versículo 26, por que sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios? E se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Olha a resposta de Moisés. Moisés estava respondendo, aqui não é o nosso lugar. Não existe possibilidade de comungar aqui. Porque se aqui nós levantarmos um templo para sacrificar ao nosso Deus, nós seremos apedrejados. Meu querido, nós vivemos a opressão da sociedade. Qualquer lugar que não seja a casa de Deus, somos apedrejados. A casa de Deus é o melhor lugar para que o homem louve ao Senhor. Louve o nome de Deus. Engrandeça o nome do Altíssimo. Aqui é o lugar onde nós entramos oprimidos por causa da sociedade. Cansados por causa da sociedade. Muitos destruídos por causa da sociedade. E aqui nós somos aliviados porque todos têm a mesma proposta. A proposta que todos nós temos aqui, unidos, por isso que é comungar, é louvar o nome do Senhor. Louvar o nome de Deus. Todos nós temos a mesma proposta. No Egito, eles não teriam a mesma proposta. Moisés disse, se aqui fizermos, seremos apedrejados. O melhor lugar para adoração, está ensinando o Senhor, é na sua própria casa. É no ambiente sagrado. O melhor lugar para adoração para o povo de Israel era na terra prometida. A casa de Deus, a casa do povo. Ali é o melhor lugar para adoração. Eu quero agora fazer dar uma visão homilética a respeito do assunto. Aqui é a casa, e é aqui que adoramos a Deus em espírito e em verdade. A palavra de Deus também nos diz que o nosso lar também é casa de Deus. A nossa casa é casa do Senhor. Ali também deve ser um local de adoração ao Senhor. Porque a nossa casa é a extensão da igreja do Senhor, da igreja de Deus. A palavra de Deus nos diz que o nosso corpo também é um local de adoração ao Senhor. E aqui também precisa ser um local que adoremos a Deus. O que a palavra de Deus está ensinando com estas três visões é que o homem ele tem a oportunidade de adorar com seus irmãos na casa do Senhor, aqui o melhor lugar, porque aqui é a casa de Deus. O homem tem a oportunidade de adorar a Deus com a sua família, na sua casa, no lar, extensão da igreja. O homem tem a oportunidade de adorar agora nesta nova era em Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, adorar a Deus
onde quer que esteja, através de si próprio. Enfim, o melhor lugar para adorar a Deus é na casa, a casa do Senhor. Aqui, sua casa e seu corpo. Uma outra proposta que o faraó, ele faz a Moisés, a segunda proposta, está no versículo 28. Veja o que está no verso 28. Então disse Faraó: eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto apenas, lá no deserto, entre a terra prometida e o Egito. E se saindo não fordes longe, agora orai por mim. Moisés, você não tem interesse de adorar o seu Deus aqui na minha terra? Então vamos fazer um bom negócio. Você não precisa ir até a terra do seu Deus. E também não precisa ficar na minha terra. Mas fica no intermediário, entre a terra prometida e a minha terra. Não fique muito longe. Vá até o deserto apenas. Não precisa atravessar o mar. Apenas até o deserto. E você pode adorar a Deus neste local, para que eu veja, e de lá veja o seu Deus. Olha que proposta magnífica o faraó faz a Moisés. Que proposta magnífica. Você não quer sair do Egito? Você vai sair, mas não fica longe. Vai até o deserto apenas. Até o deserto. Moisés não aceita esta proposta. Moisés, ele não recebe esta proposta de bom grado. Veja o que ele disse no verso 29, respondeu Moisés: assim que eu tiver saído da tua presença, olha que ousadia, assim que eu tiver saído da tua presença, orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, e dos seus oficiais e do seu povo, mas que o faraó não mais me engane, não deixando ir o povo oferecer sacrifício ao Senhor. Olha, eu vou orar para que os enxames se retirem, mas você não vai mais me enganar, porque nós vamos embora daqui. Meu amigo, Deus está nos ensinando aqui que a verdadeira adoração não é uma adoração parcial. Moisés adorar no deserto seria uma adoração totalmente parcial. Adorar em parte. Nós cristãos estamos adorando a Deus em parte. Nós não estamos despojando do nosso eu. Aristóteles, que viveu 350 anos antes de Jesus Cristo, que foi ensinado por Platão, Aristóteles dizia que toda a sociedade filosófica da Grécia precisava entregar-se inteiramente aos planos de cima. Uma outra visão. Jesus Cristo, ele disse que se você não negar a si mesmo, não entregar a sua vida a Ele por completo, para nada vale. Não tem sentido algum a vida cristã se você não entrega a sua vida por completo. Não tem sentido. O Senhor Jesus, ele disse que a necessidade de você despojar-se de tudo que existe. E aí ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus, ele não aceita uma adoração parcial dos seus filhos. Deus não aceitaria que Moisés o adorasse apenas no deserto, porque Deus tinha dito a Moisés: eu tenho uma terra para vocês. Eu tenho um local para vocês. Um local que eu prometi aos vossos pais. Eu tenho um lugar. E lá é o lugar da verdadeira adoração. É ali que vocês precisam estar. Não é no deserto. Não é no Egito. Vocês vão ter que atravessar o mar para que me adorem verdadeiramente, totalmente, deixando o Egito para trás. Um crente, ele não pode ter esse senso de adoração parcial. Ele não pode viver um cristianismo furado.
ele tem que ter esta convicção que ele tem que transformar a sua vida constantemente, mudar as perspectivas da sua vida. Ele precisa entender que a sua vida deve ser entregue inteiramente ao Senhor. Eu pergunto, fazemos isso? Não. Não fazemos. A grande verdade é que nós somos adoradores parciais. Nós buscamos a Deus quando nós precisamos, quando nós necessitamos, quando o problema bate à nossa porta, quando a doença bate à nossa porta. Aí buscamos ao Senhor com todas as forças possíveis. Nós buscamos a Deus quando o medo vem, quando a angústia vem, quando a ansiedade vem, quando os traumas aparecem. Aí buscamos a Deus. Deus se torna real na nossa vida quando as dificuldades estão diante de nós. E aqui o Senhor Jesus, Ele nos ensina que você precisa buscá-lo em primeiro lugar. Deus ensina a Moisés que não quer uma adoração parcial. Moisés disse ao faraó: eu vou embora com o meu povo. Eu vou orar para que as moscas saiam. Mas sabe uma coisa? Aqui não ficarei. Aqui não é a minha casa. Assim deve ser o homem com o pecado. Assim deve ser o ser humano com o mal. Eu vou orar para que Deus restitua a minha vida. Mas saiba de uma coisa: aqui não é a minha casa. Eu vou até a casa do Senhor. Eu vou até a casa de Deus. Meus queridos, o que tem atrapalhado a sua vida para que você adore a Deus de todo o seu coração? Só nós sabemos o que interfere numa adoração pura. Só nós sabemos o que interfere numa adoração plena. Então ore, como Moisés orou. Ore pedindo a Deus que transforme a sua vida. Que não deixe que aquilo que atrapalha a sua adoração plena faça da sua oração uma adoração parcial somente. Você sabe que Jesus, Ele ensina algo totalmente diferente do que a nossa sociedade ensina. A sociedade que nós vivemos ensina o seguinte: que você tem que viver com expectativa de ganho. Não é assim? Você é pressionado nessa sociedade para ganhar. Você trabalha numa empresa, você é pressionado para lucrar ali. Eles te pagam para que você faça a empresa lucrar. Isso é o capitalismo. Eu não sou contra o capitalismo. Mas eu sou contra com aquilo que as interferências do capitalismo podem realizar na vida de um crente. Porque você ganhar não é errado, mas quando o ganho torna-se também uma expectativa religiosa, aí se torna errado. Quando eu transfiro a expectativa que eu tenho pelo ganho na sociedade para a expectativa que eu vou ter agora no ganho na igreja, na vida religiosa, se torna errado. Por isso está cheio de crente que vem para a igreja com expectativa de ganho, para ser abençoado. Observe que Moisés, aqui ele não fala absolutamente nada de bênçãos. Ele está diante dos desafios. Ele está diante da opressão. E a única coisa que ele quer, perante o faraó, a única coisa que ele está dizendo, pela ousadia do Senhor, ele diz: eu vou embora daqui e levarei o meu povo. Um crente, ele não pode ter expectativa de ganho. Ele não pode trocar a vida que ele tem aqui, ainda que não ganhe nada aqui, só está aqui para adorar. Mas de repente, aparece um excelente negócio lá no Egito.
excelente negócio. Lá no Egito, você diz o seguinte: vou ficar aqui por um tempo, porque eu preciso ganhar. Depois eu volto para a terra de Deus. Nós aceitamos. Agora o faraó, ele fez uma oferta muito melhor. Ele disse: sacrifique parcialmente. Você não precisa estar na terra do seu Deus, a terra prometida, além do mar, mas também não precisa estar na minha terra, então fique no deserto. Eu te olho daqui do Egito e o seu Deus te olha da sua terra. E lá você adora o seu Deus. Que negócio maravilhoso o faraó estava oferecendo a Moisés. Mas Moisés não retrocedeu. Não retrocedeu. Moisés, ele não trocou o melhor negócio pela sua vida espiritual e a vida do seu povo. Um crente, ele não pode, de forma alguma, aceitar as propostas que de alguma maneira vão interferir na sua vida espiritual, que vão interferir nos seus princípios religiosos, nas suas decisões com Deus. Jamais aceite algo que interfira na sua caminhada para o céu. Não adore a Deus parcialmente. Uma vez, conversando com uma pessoa de uma determinada igreja, que eu fui pastor, essa pessoa me procurou e disse o seguinte: pastor, eu estou numa situação muito difícil, estava empregado, trabalhando, estou numa situação muito difícil financeiramente, e nós estamos aí com algumas dívidas. Eu recebi uma proposta de trabalho. É uma proposta curta, uma proposta de 6 meses de trabalho. E eu vou ganhar o dobro do que eu ganho nessa empresa. E eu estou precisando desse dinheiro, porque esse dinheiro vai me ajudar a pagar as minhas dívidas. Vai ajudar eu desvencilhar dos meus compromissos financeiros. Então eu estou, pastor, mudando de emprego, vou aceitar esta proposta, só que tem um detalhe: eu preciso trabalhar aos sábados. Mas são somente 6 meses nesta nova empresa. É um contrato de 6 meses que eu tenho com eles, vou ter com eles. 6 meses apenas. Terminando este contrato de 6 meses, eu não sei o que eu vou fazer. O que você vai fazer? Não sei o que eu vou fazer. Mas aí eu volto para a igreja, já paguei minhas dívidas. Aí com o dinheiro eu estou pensando em abrir um negócio. E eu fui dando corda para esse camarada. É mesmo? Que negócio que você quer? Eu não sei, ainda não pensei em um negócio, mas eu vou ter dinheiro suficiente para pagar a minha dívida e abrir um negócio. Então eu estou lhe avisando. Eu disse para ele: meu amigo, isso é uma adoração parcial a Deus. Não faça isso. Não faça isso. Não troque os seus princípios religiosos. Não troque o que você tem aprendido, ensinado à sua família, por um bom negócio. Não troque Deus por um bom negócio. Ele, mesmo assim, foi lá e trocou. Durante 6 meses, ele ficou trabalhando nesta empresa, ganhando 2 vezes mais do que ganhava na outra. Eu pedia notícia, a esposa indo à igreja, os filhos indo à igreja, e eu pedia notícia dele. Ah, pastor, está feliz da vida. Está pagando todas as dívidas. Um dia eu perguntei para a esposa: o que a senhora acha disso? Ai, não tinha outra solução. Não tinha outra solução. Terminou o contrato no 6º mês. Aquele homem apareceu na igreja todo feliz.
E aí eu perguntei para ele, e aí, o que você vai fazer agora? Agora eu vou abrir um negócio. Estou entrando numa franquia aí. Comprando uma franquia. E franquia não tem dia de trabalho. Não tem dia. É de segunda a segunda. E aí ele comprou a franquia de uma famosa lanchonete, loja de lanches. E o negócio não deu certo. Foi perdendo tudo. Perdendo. E infelizmente hoje se encontra na miséria. Quando a gente troca as bênçãos de Deus, os princípios sagrados, quero dizer algo aqui muito sério, os princípios sagrados, pelos bons negócios, sabe uma coisa, uma hora o guarda-chuva de Deus fecha. Uma hora ele fecha na nossa vida. A proteção de Deus cessa. A gente tem que estar atento à nossa vida espiritual. Moisés estava atento. Qual foi o resultado de Moisés seguir este exemplo maravilhoso? De seguir a vontade do Senhor. O Senhor abriu o mar vermelho e o povo passou. Moisés dizia o seguinte, provavelmente pensava em seu coração, como vai ser esse negócio? Vou sair daqui, vou para a terra que Deus prometeu, mas como é que vai ser? Como é que eu vou chegar nessa terra? De que forma? Às vezes nós somos assim também. Olha, eu vou fazer o que Deus quer, da maneira que Deus quer, mas como é que eu vou chegar nisso aí? Como é que vai ser? Espere, e Deus dará a resposta. Moisés esperou. Quando bateu o rosto de frente do mar, os egípcios olharam e viram que o povo estava cercado, não tinha para onde ir. O povo de Israel olhou para trás, indagou a Moisés, Moisés, por que nos tiraste do Egito? Não havia sepulcros no Egito? Não era melhor que ficássemos no Egito? Por que nos tiraste de lá? O povo desesperado, Moisés, não temas, que hoje Deus vai libertar vocês. Não temas, que hoje vocês verão o livramento. E por que eles viram o livramento? Porque Moisés não aceitou a primeira proposta do faraó. Adore o seu Deus aqui na minha terra. Por que eles viram o livramento? Porque Moisés não aceitou a segunda proposta do faraó. Adore o seu Deus lá no deserto, nem na terra dele e nem na minha terra, mas numa terra que eu possa vê-los. Adore parcialmente o seu Deus. Por isso que eles viram o livramento, porque eles obedeceram à voz do Senhor. Quando um crente obedece à voz de Deus, ainda que não tenha uma visão, um vislumbre do que há de ser, mas obedece pela fé, Deus o dá o livramento. Deus salva, Deus transforma, Deus se pode ir lá para a tua terra. Você quer ir para a terra que Deus te prometeu? É isso mesmo? É isso que eu quero. Então vá para lá. Liberou. Agora olha a segunda parte. Somente fiquem os vossos rebanhos, o vosso gado, vão também convosco as vossas crianças. Vocês podem ir, Moisés. Pegue os velhos, as mulheres, as crianças e vão para a terra que Deus prometeu. Só quero o gado. Só quero o rebanho, as ovelhas, os bois, as vacas. Mais nada. Você não precisa levar nada daqui. Só isso. Só isso que eu quero. Somente aqui. Que proposta maravilhosa. Que proposta. Eu acho que alguns de nós aqui aceitaríamos essa proposta. Chegaríamos para o povo e diríamos, olha, conseguimos. Só preciso deixar o rebanho.
Só precisa deixar o rebanho. Mais nada. Deixa o rebanho e tudo se resolve. Aí, meu amigo, versículo 25 diz assim: Moisés, porém, disse: Tu também tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao nosso Senhor. Também o nosso gado, verso 26, há de ir conosco. Que ousadia, falando isso para o homem mais poderoso da época. O nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará aqui nessa terra. Nada ficará aqui nesta terra. Dele havemos de tomar para servir ao Senhor, até que cheguemos lá e não saberemos o que devemos usar para servir a Deus. O que Moisés responde ao faraó? Nem o gado, nem o rebanho, uma unha sequer vai ficar na terra do Egito. Nada. Não aceito a sua maravilhosa proposta, faraó. Não aceito. Porque Moisés, mais uma vez, está nos ensinando aqui, pelo poder de Deus. Essa é uma proposta maravilhosa. Uma das melhores que tem, das três. Creio que é a melhor. Mas por que o faraó fez esta proposta? Porque o faraó entendeu que se Moisés saísse com o seu povo, com as suas mulheres, com os seus velhos, com as suas crianças, mas sem o seu gado, o povo passaria fome. As crianças ficariam sem o que comer. Olha que proposta. Veja o que está atrás da proposta do inimigo. O faraó queria fazer com que Moisés, quando estivesse no meio do deserto e visse aquele povo sem comida, sem leite, Moisés lembrasse do Egito. Que o povo lembrasse do Egito. E Moisés disse: não, o que Deus nos deu é aquilo que vamos levar. Porque nós vamos adorar a Deus na terra, que eu nem sei onde é, como vai ser, mas nós vamos adorar a Deus com tudo o que nós temos. Com tudo o que nós temos, nós vamos adorar a Deus. Nós vamos adorar a Deus e nós veremos o resultado de um povo que seguiu a vontade do Senhor. Êxodo capítulo 14. O texto nos diz o seguinte, a partir do versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Marchar para onde? Estão diante do mar. Diga que marchem. Vocês seguiram o que eu pedi. Por que estão ainda clamando? Vocês fizeram o que eu pedi. Obedeceram a minha ordem. Estão fazendo a minha vontade. Por que estão clamando? Tenham confiança. Continue a caminhada. Continue a caminhada. Aí verso 16, olha que coisa maravilhosa. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e divida-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar, em seco. Eu endurecerei o coração dos egípcios, para que entre atrás de vocês. Serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e nos seus carros, nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então, o anjo de Deus que ia adiante do povo de Israel, do exército de Israel, se retirou, se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles, diz a palavra. Agora veja o verso 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios
Os perseguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, seus carros e seus cavaleiros. E agora, veja o que está no versículo 25. Empurrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel. O Senhor peleja por eles contra o Egito. O Senhor peleja por eles contra o Egito. Meu querido, quando nós fazemos a vontade do Senhor, quando nós não aceitamos as propostas do pecado, do mundo, em troca de seguir ao Senhor, Deus peleja por nós. Deus luta por nós. Deus diz: por que clamam ainda? Sempre acontece o milagre de Deus. Sempre acontece o milagre de Deus. Eu quero deixar aqui uma palavra de ânimo, para que você fique firme nos princípios sagrados. Você permaneça nos caminhos do Senhor. E você verá os grandes resultados que Deus fará na sua vida. Que Deus te guarde. Que o Senhor te abençoe. É o nosso desejo e a nossa oração. Amém.